Irmãos, quero deixar, eu preparei um textão aqui, olha, glória a Deus. Primeiramente, irmãos, o Fábio trouxe uma palavra lá em Neemias 8, e eu achei interessante, né, esse capítulo de Neemias 8, eu já vou passar para o Neemias 9, mas não é o texto ainda, né? Que o irmão Fábio pregou na quarta-feira passada. Ele diz assim, né? Assim, Neemias 8, 2 diz assim, ó, assim no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, construída de homens e mulheres, para entender, né? Aí, indo lá para o 9, ali ele diz, né? Calendário 8 de outubro. E em Neemias 9, aqui ele fala, né, confessando o pecado. Em Neemias 9, ele fala assim, ó, no dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente. Aqui já está falando, né, Neemias falando, novamente reuniu o povo, né, lá no contexto de 8:2, são quase a mesma palavra, e a palavra lá é 8 de outubro, aqui é 31 de outubro no calendário hebraico, né? E aí ele diz assim, desta vez jejuaram, vestiram de pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Os que eram de descendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, levantaram-se e confessaram os seus pecados e as maldades de seus antepassados. Durante 3 horas permaneceram em pé, no mesmo lugar, enquanto o livro da lei do Senhor, seu Deus, era lido para eles em voz alta. E depois confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus, durante mais 3 horas. Aí depois vou continuar um pouquinho aqui, irmãos, né? Vou adiantar um pouquinho a palavra, né? E no início, Deus tratando aqui, né, em Neemias 9, com o povo. Neemias, ele dá né, ele fala algo maravilhoso que eu entendi, né, que ele fala que ele tinha lembrado, né, os judeus que naquele momento, que apesar de todo o pecado e maldade do coração de Israel, o Senhor nunca desistiu do bendito propósito de que fosse uma nação santa, né? Eu trouxe algum tópico para os irmãos aqui, que disse, né? Primeiramente, ele fala assim, eles começaram, né, com jejum, né? Confissão de pecados. A palavra fala que nós temos que confessar nossos pecados, né, uns aos outros. E também adoração, né? E o Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, irmãos. Que ele está sempre agindo no povo do antepassado, que não é o povo de Israel, né? E a gente vê o povo de Israel, Neemias, que ele dá, né, fala que muitos se voltaram, né, muitos se rebelaram, pecaram contra o Senhor. Naquela época ele estava lá na mão de um rei chamado, o rei do Egito lá, né, Faraó, estava ali sufocado, né, em um opressor, e aí Deus viu eles lá,
ele usou um homem chamado Moisés para tirar aquele povo, né? E o povo saiu rumo a uma terra prometida. Aí depois, no fim, Moisés morreu, aí depois levantou um homem chamado Josué, né, para continuar a obra do Senhor, porque a gente sabe que a obra do Senhor não pode parar, tem que continuar, né? E, enfim, em Neemias, ele levantou alguns homens para, olha só, para ler a palavra, a lei do Senhor. E ali é tremendo que eles leram a palavra, a lei, em voz alta, né? Olha que tremenda palavra no Neemias 5, que diz assim, olha, os levita, Jesua, Bani, Cademiel, Semanias, Buni, Serebias, Bani e Quinani, estava em pé em sua plataforma e clamava em alta voz ao Senhor, seu Deus. Eles clamavam, né? Hoje, irmãos, quem é o povo de Israel? No antepassado, o povo de Israel, né? Que estava lá em cativo, escravizado lá, Deus o tirou. O mesmo Deus que agia lá está agindo hoje em nossas vidas, né? Mas para isso nós temos que estar com o coração aqui plantado no Senhor. Olha que bom que vocês estão aqui hoje nessa noite. Podia ter mais gente, podia, né? Mas amém, né? Vocês confiam no Deus do povo de Israel. E ali eles jejuaram, né? Eles oraram, e o povo ali se ajunta, né? Com roupa de saco, em terra, olha, e fala que na cabeça, né? E ficaram um quarto do dia lendo a lei, e um quarto confessando pecados e adorando a Deus. Que maravilhoso, irmãos, a palavra do Senhor, né? E o Dodô falou, né, que o ungido de Deus são o quê? Diferente, né? Vocês são um povo diferente. E um ponto mais interessante que eu anotei aqui, né, que fala que santidade, ele começa com reconhecer quem é Deus e quem somos nós, né? Nós todos os dias, nós temos que reconhecer as nossas falhas, as nossas rebeldias. Eu falo por mim, irmãos. A minha esposa mesmo fala, né, que às vezes eu sou meio rebelde às vezes, mas não pode. Ela fala mesmo que no trânsito você não tem paciência, né? Mas todo dia, irmãos, eu peço para Deus que tire isso de mim, né? Que se nós estamos na casa do Senhor, Deus tem que todos os dias dar aquela, né? Para que nós não pecamos contra Ele. O povo está em rebeldia. Olha, tantas coisas bonitas, né, que Deus fez, tirou eles, caminhou eles no deserto, o estudo tão maravilhoso, né, que eles andavam no deserto, 40 anos no deserto, e o estudo aqui fala que a roupa não rasgaram, as suas sandálias não estava intacto, nunca cortou, nunca estragou. Olha que Deus maravilhoso, 40 anos no deserto. Os seus pés também não incharam, né? Então, irmãos, é um Deus maravilhoso, né? E quando a gente se entrega para o Senhor de todo o nosso coração, né? Porque santidade, né? Eu não digo a gente ser santo como Ele é, mas procurar a santidade maior em nosso coração. E também
diz que adoração, eu já marquei um ponto aqui, ó. Adoração é que Deus e os levitas, né, louvavam a Deus e, contudo, deu vida e a grandeza de Deus, né? Porque eles se entregaram ali em oração, se entregaram em jejum, e também, né, em oração. E nós, muitas vezes, a gente somos falhos. Muitas vezes a gente não buscamos como devia. Muitas vezes nós somos igualzinho o povo lá no antepassado, na rebeldia, né? Muitos tiveram ali tantos milagres que aconteceu com o povo, e o povo estava no deserto, né? E ainda estava com o coração no Egito, ainda não saiu do Egito, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Que tantas coisas que Deus fez, mas sabe o que é isso aí? Deus mostrou para aquele povo lá que Ele era Deus, que além dele não existia outro. Ele é Deus, né? Mas muitos assim desobedeceram, muitos pecaram, né? Muitos falaram que murmuraram, mas a gente tem que todos os dias confessar para Ele as nossas falhas, né? Confessar que nós não somos nada, nós somos pecador. Ele é Deus que nos perdoa, Ele é misericordioso, Ele é Deus que está todos os dias nos perdoando, porque nós não somos merecedores de nada, irmãos, né? E aquele povo também não era merecedor, porque Ele provia o maná, não deixou faltar água da pedra, batia na pedra, a pedra saiu água. A água, Deus era o Deus de provisão, e é o mesmo Deus que age conosco hoje. E a confissão, né? A história de Deus com Israel. E aqui é da Bíblia toda, ela é forma de oração, né? Tem muitos lugares aqui da Bíblia, da palavra do Senhor, por isso que a palavra do Senhor, ela é eficaz e ela é poderosa, né? Porque como eles clamaram lá, né? Eles subiram num patamar assim, né? E clamaram em voz alta. Amém, irmãos? Aí Deus também, do mesmo jeito que Deus aqui falou, né? Em Neemias. Eu só estou fazendo alguma coisa do resumo aqui, tá, irmãos? Porque o texto é muito grande. E também fala, né, que ele tira, né? Aliás, Deus, ele escolheu Abraão e cumpre as promessas, né? Porque como Deus, ele fez uma aliança, né, com Abraão, é o mesmo Deus que está fazendo toda a aliança com nós hoje, né? O fato de Ele nos escolher, irmãos, nos tirar, né, das coisas desse mundo. Quantas vezes eu não falava, o povo lá no meu trabalho, onde eu trabalhava na Atibaia, né? E eu falava que quando eu era do mundo, eu fazia isso. Aí o povo não entendia, né? O que quer dizer eu era do mundo, hoje não sou mais. Aí até explicava, né? Mas o povo não entendia. Quando eu falo que eu era do mundo, é coisas que eu fazia no mundo, né? Hoje eu não faço mais porque eu sirvo a Cristo hoje. Todos nós, né, servimos a Cristo hoje. E eu sou do mundo, mas eu não participo das coisas que o mundo oferece, né? E eu sempre falo que Deus, o Senhor que me tirou, né, das coisas do mundo, das coisas do pecado, né? E hoje eu confesso para vocês, né, que através do nosso Senhor Jesus veio a liberdade, veio a transformação, né?
Claro que a gente tem que uma coisinha, sempre tem uma coisinha dentro de nós, mas o Rodrigo Doutor falou, né, que a nossa transformação é de dentro para fora. Cada vez que a gente conhece a palavra, né, a palavra vai nos transformando e mudando. E também, olha só para você ver, né, Deus também ele tinha tirado, né, o Egito lá com um milagre. Ele dá, né, quando eu falei, né, a lei no deserto. Ele tira, né, o povo da rebeldia. Ele mostra para o povo, né, que ele é Deus misericordioso, né, que estava tratando com o povo no deserto. Deus está tratando conosco todos os dias, está tratando com nós, através da palavra, através da oração. E assim Deus está tratando com o povo lá no deserto, né? Providenciou o maná. Ele também ele acompanhava o povo na coluna de fogo, né? De dia e de noite. Olha que Deus maravilhoso. Ele dá também a terra prometida, né? Para o povo, né? E aí eles pecaram de novo nos dias de juízo. Por que nos dias de juízo? Porque depois que Josué morreu, né, vê que o povo não entrou na terra prometida. E quando Josué morreu em Juízes, fala que ali era juiz, não tinha reis ainda. E o povo não estava procurando obedecer ao governo espiritual. Ele estava fazendo as coisas por si próprio, fazendo coisas, né, que eles faziam, mas não colocava o governo espiritual, não colocava o Senhor, né? E ficava, né? E eles também pecaram de novo. E assim Deus perdoou, porque Ele é misericordioso. Mais um ponto aqui também, que a história fala que Deus, Ele é fiel, mas o povo era sempre infiel, né? E porque a gente tem que ter, né, um compromisso. Nós temos que ter um compromisso com Deus, né? Mas o povo se voltou, se revoltou, porque por mais que Deus fez tantas coisas, né? Milagre. E nós temos que perdoar, todos os dias perdoar, que o perdão da nossa confissão é maravilhoso, irmãos, porque nós estamos fazendo, né, de coração, né, se arrependendo. Não podemos perdoar, né, se nós não se arrepender de coração. Muitos, né, se voltou assim, né, é melhor que a gente morresse lá no deserto, deixasse que nós morresse lá, porque lá tinha tudo, lá tinha, né, mas vivia debaixo da opressão de um rei que, né, mas Deus, Ele é Deus, irmão, Deus, Ele é sempre maravilhoso, né, e eles fecham, né, eles fecham, e o Senhor, Tu és justos. E em tudo que tudo acontece com nós, mas nós que pecamos, é nós que pecamos na terra, e nós somos escravos
por isso fazemos uma aliança firme com o Senhor. Então o povo aqui já tinha, né, falado que o Senhor é o Senhor é Deus, nós somos, né, escravo, e por isso fazemos aliança com o Senhor, uma aliança firme com o Senhor, né? E para encerrar aqui, irmãos, né, quando eles leram a lei ali, o que diz hoje para nós? Para nós focar na oração, no jejum, na oração, confessar os nossos pecados, porque nós temos um Deus perdoador, né? E orar. Nunca podemos deixar de não ler a palavra, né? Hoje eu deixo essa palavra para os irmãos que é maravilhoso, né? E tem tanta coisa, irmãos, para falar, mas eu creio que Deus já entrou com providência na vida de cada um de vocês, né? Como foi de arrependimento, de confissão, né? Pelos seus pecados, assim somos nós, né? Até quando a gente estamos aqui para poder preparar, né, o nosso coração antes da ceia, e para nós pedir todos os dias, né, a misericórdia dele e o perdão do Senhor. E no versículo aqui que diz 17, que diz: tu, porém, é Deus perdoador, é clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade. Esse é o nosso Senhor. O mesmo Senhor que estava agindo, né? Que agiu lá na época do povo de Israel no antepassado. Deus está agindo sempre em nossas vidas, todos os dias. É só nós voltar com o nosso coração a Ele, né? Um coração quebrantado. E quando fala, né? Reuniu novamente, dessa vez com jejum, né? Com oração, né? E se arrepender dos nossos atos, né? Não deixe que o nosso coração se entristeça na rebeldia, no pecado, né? Então, você muitas vezes fala: eu pequei, né? Perdoa, meu Senhor, mas amanhã eu pequei de novo. Até quando? Então, nós temos que praticar a santidade, né? Amém, Jesus? E queria só encerrar, irmão, nessa palavra, que como é importante nós meditar na palavra do Senhor, né? E Jeremias aqui, Neemias aqui, ele falou muito com nós, né? Em cada palavra, cada capítulo que foi lido aqui, né? Desde o 1 até o 9 agora, Deus falou a nosso coração todos os dias de culto de quarta-feira. O que eu tenho que falar para os irmãos é que esteja firme, né? Com Deus, esteja firme na palavra, não deixe que nada venha atrapalhar, que o deserto que você está passando, né? Mas confia no Senhor, né? Que muitas vezes a gente fala assim: estou passando por isso, mas confia no Senhor, confia na palavra, porque Ele é fiel, né? O povo é infiel, mas Deus é sempre infiel, Ele nunca vai mudar, Ele vai ser o mesmo sempre. A palavra fala que Ele é ontem, hoje, mesmo, vai ser sempre o Deus misericordioso e compassivo em nossas vidas, amém? Quero deixar para os irmãos aqui para a gente encerrar. Glória a Deus. Não vou falar não, porque os salmos, só um momentinho, irmãos. O Salmo 119, ele é muito conhecido.
Salmo 119, capítulo, coloca para nós, Kel, 103, 119, 103, que vai falar assim, eu vou ler aqui, amém? Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. O próximo, tua ordem me dão discernimento, por isso odeio todo caminho falso. O outro, tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer, obedecerei a teus justo estatuto. Sofri muito, ó Senhor, restaura minha vida como prometeste. Amém? Senhor, aceita a minha oferta de louvor e ensina-me teus estatutos. A palavra, para a gente, estar todos os dias na casa do Senhor, ouvindo a palavra, porque só a palavra é que nos transforma, O poder do Senhor está na palavra. Amém? E queria, irmãos, já falta alguns minutinhos, eu queria orar com os irmãos, e já em seguida pode encerrar, né, Dodô? Amém, Jesus? Irmãos, eu queria fazer uma oração,